Olá, eleitos, reis e rainhas, né? Eleitos do Senhor, que reinam em vida. Bom, mais uma vez estamos aqui, né? A gente ter aquele dedinho de prosa, como a gente sempre tem. E, bom, Hélio Gonçalves, para quem está chegando agora, canal Conversa em Graça. E, engraçado, né? Às vezes acontece cada coisa que é meio complicado para a cabeça da gente, para a gente entender. Por exemplo, flatulência. Você sabe o que é flatulência? Pois é. Quando você diz a verdade, é como se você no ônibus das 18 horas, você voltando para casa, ônibus lotado, né? E alguém flatulasse, ou seja, alguém com excesso de gases no intestino, o soltasse por um orifício por nome de ânus, dentro de um ônibus lotado às 18 horas, você doidinho para chegar em casa. Aí o que acontece? Você vai gastar 6 quilômetros dentro daquele ônibus lá. Mas com 2 quilômetros acontece isso. Aí você já dá sinal que você quer descer, aí o ônibus fica vazio, porque ninguém que suporta. A verdade, né, ilustrando, a verdade é como se fosse essa flatulência, né? Quando você solta a verdade, o povo se espalha. Vamos lá, vamos dar um exemplo rápido. Por exemplo, eu costumo dizer, né, aqui biblicamente, a respeito de que existem passagens, livros que denominam, que fala, né, que explica direitinho que essa vinda de Jesus aí, ela para que ela ocorra novamente, essa volta, essa parúzia, né, que já ocorreu segundo a palavra, e nós vamos ver aqui, eu vou dar mais ou menos 11, 11 coisas, né, 11 eventos que tem que acontecer dentro da Bíblia para que ele volte. Vamos lá. Para aqueles que aguardam ainda a volta de Jesus de Nazaré, porque, segundo a Bíblia, em Gálatas 2:20, ele já vive em você. Cristo vive em mim. Ok? Então vamos lá. Os acontecimentos são, biblicamente, tá? É preciso que alguns discípulos, né, de fariseus, eles precisam estar vivos, né, até hoje para verem o reino de Deus. Isso está em Lucas capítulo 9, versos 26 e 27, ok? Novamente, vamos lá. Então esses discípulos, né, os discípulos e os fariseus, eles precisam estar vivos, né, para verem o reino de Deus. Lucas 9, 26 e 27. Também é preciso o sumo sacerdote que condenou à morte Jesus de Nazaré estar vivo para ver vindo nas nuvens, né, no céu. Isso está lá em Marcos 14, de 61 a 66. Nós encontramos isso. Então, esse sumo sacerdote, ele precisa estar vivo. É preciso também que aquela geração adúltera e pecadora, ela também precisa estar viva. Tudo bem, talvez eles tenham aí 2000 e poucos anos, mas tem que estar vivo. Talvez ele até esteja vivo por aí, a gente não sabe. Eu, principalmente, não sei. Então, quando um pregador, um irmão, em graça, ele prega essas verdades,
sempre vai aparecer algum que vai falar assim, não, lá em Gênesis, em Deuteronômio, Levítico, não sei o que, então ele está sempre voltando para trás. Ele é o tipo dessa pessoa que está no ônibus e alguém fez uma flatulência ali, tem gases no intestino, né, que comeu um camelo podre ou um boi podre, né, enfim, vamos lá. Mais um exemplo aqui. É preciso também que que o povo que estava ouvindo Jesus falar sobre a vinda eles precisam estar vivos, né? Até hoje para receber cada um segundo as suas obras e não terem morrido nenhuma vez até que vejam Jesus vir no seu reino. Vamos lá. Isso está lá em Mateus, capítulo 16, versos 27 e 28. Também é preciso os discípulos terem terminado de percorrer todas as cidades de Israel, ou seja, Yashorum, Israel, né, para que Jesus venha. Mateus 10, 23. Me prove ao contrário, dentro da palavra, assim como a gente está fazendo aqui, e aí nós podemos conversar. Aí eu cancelo esse simples canal aqui, com poucas visualizações, quer dizer, aparentemente, né, pelo que as pessoas veem, às vezes você vê aí 5, 10, 15, 20 visualizações, mas ela tem 500, 600, 1000, mas as pessoas não... Mas sem problema. O interessante é que Deus conhece, Ele sabe. Bom, vamos lá. Bom, também é preciso colocar em Jesus no madeiro e com uma lança, né, traspassarem o seu lado para estarem vivos até hoje, para ver. Jesus vindo às nuvens e assim todas as tribos da terra se lamentar sobre ele. Apocalipse capítulo 1, verso 7. É preciso também acontecer vários fenômenos assustadores. Aí você fala a respeito de guerra sobre guerra, o que está acontecendo aí, Covid, ninguém, nação contra nação. Vamos aguardar. Inclusive, né, o templo de Israel ser derrubado e não ficar pedra sobre pedra, ok? E os discípulos verem acontecer essas coisas para saberem que ele está próximo. É preciso também toda aquela sua geração estar viva até hoje para se cumprir essas coisas. Aí nós temos 2 livros, né? Que eu digo que não são livros, não são evangelhos, são livros históricos, né? Marcos capítulo 13, versos 29 e 30, e Mateus capítulo 24, versos 33 e 34. Marcos 13, 29 e 30, Mateus 24, 33 e 34. Inclusive Mateus é um livro, Mateus 24 é um livro para você tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa vinda de Cristo, tá bom? Mateus 24, Lucas 24. Olha, bom, Apocalipse, que foi escrito depois dos anos 90, para dizer algo que já aconteceu nos anos 70, como que é um livro futurista? Como pode ser? Né? A gente tem que ter um pouquinho mais de, sabe? Colocar um pouquinho mais a mente para... É só você ativar a mente de Cristo. Mas que é difícil, tem muita gente que depois vai vir me criticar aqui. Mas isso aí é normal, né? É normal. Outra coisa que tem que acontecer também é que os irmãos, os irmãos que Tiago cita, né, estarem vivos até hoje, muito paciente para a vinda do Senhor.
Isso lá em Tiago capítulo 5, verso 7, nós encontramos isso. E é preciso também Timóteo, né? É preciso Timóteo estar vivo até hoje, guardando o mandamento sem mácula e irrepreensível que Paulo deixou a ele, em Efésios capítulo 6, verso 14. Quando nós falamos a respeito de um eleito de Deus, será que você também é um eleito de Deus? Bom, salvo eu sempre já falei, né? Salvo eu sempre salvo. Você não tem problema. Depois que você, dos anos 70, se é que você não tem 2000 anos, você já, todas as pessoas são salvas. Se vão viver bem ou não, amém. Aí depende, né? Quando você vai a uma igreja, a gente pode ver lá deixe-me ver, em Amós. Capítulo 5. Veja o que Deus pensa daqueles que vão ao templo. Sendo que Ele é a igreja. Galatas 2:20. Ele é a igreja e Ele vai na igreja. Veja lá o que Deus pensa. Ok? Bom, no livro de Efésios, só para a gente passar essa pazinha de caldo de sempre, né? No livro de Efésios, no capítulo 2, nos versos 8, 9, 10, vamos lá. Diz assim, Efésios capítulo 2, versos 8 em diante. Vamos lá. O que eu quero dizer é que você... Existem várias traduções. Eu estou usando a Bíblia, a tradução da Bíblia é fácil de ler, BFL, para que esses doutores e tal gostam muito de... Aí fala muita coisa difícil, né? Leia aí uma NVI, King James, né? Não, enfim, tem Bíblia transformadora e tal. Então, com palavras que de repente o povo não entende. Então, tem muita gente que diz assim: fala Jeová. Então, tem pessoas que confundem a voz do pastor, acha que esse pastor, esse sacerdote, esse cão guloso, confunde a voz dele, confunde a voz de Deus com a voz dele, que acaba sendo uma heresia, ok? Bom, vamos lá, vamos ver novamente, né? Efésios capítulo 2, versos 8 em diante. O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês não salvaram a si mesmos, a salvação vem de Deus como um presente. 9. E não como resultado das obras que alguém fez, para que assim ninguém se orgulhe. 10. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus, para que passássemos da nossa vida fazendo as boas obras que Ele nos preparou. Ou seja, eu costumo sempre dizer, né? As pessoas falam: poxa, Hélio, mas pelo que você prega, pelo que você está falando aí, então quer dizer que a gente pode meter o pé na jaca, né? Pode usar droga, pode prostituir, pode beber, pode fazer matar. Não é, a realidade não é essa. Não é que não é bem essa, é que não é essa. Você não vai fazer isso exatamente pelo simples fato de que você já creu no seu coração que Jesus vive em você, tá certo? E que você já é uma pessoa salva. Então, por ser salvo, o que nós acabamos de ler agora, Deus te elegeu, te predestinou. Você não precisa ir nessas quatro paredes pagar para ser salvo. Não há necessidade. O importante é você ter fé, né? Que já está em você, beleza? E pouco não, nada, você murmurar. Porque muitos choram, muitos dizem que o vento, ele chora.
Mas dentro da sabedoria divina, o vento não chora, ele canta. Tem gente que reclama desse vento. Reclama tanto que reclama até do vento. Agora, tem outras pessoas que se alegram com o vento porque chega até a soltar pipa. Pois bem, eu espero que essa união com Cristo, Cristo ressurreto, né? Não Jesus de Nazaré, porque esse Jesus de Nazaré, ele já morreu, todos nós sabemos, né? Então, as pessoas hoje esperam a volta de Jesus e tal, mas a volta de Jesus de Nazaré, esse não vai voltar mais. E já foi provado dentro da palavra de Deus, certo? Então veja bem, muita gente não crê. Então, é como aquele. No início, eu falei a respeito. Isso aí, para certas pessoas, eu, por exemplo, muitas pessoas se afastaram de mim. Sabe por quê? Porque é mais ou menos como aquilo que a gente falou logo no comecinho. Flatulência, gases que você acumula no intestino, aí depois você solta por um orifício chamado ânus, dentro de um ônibus às 18 horas da tarde, lotado, quando você está voltando para casa. Você gasta aí 5, 6 quilômetros para chegar, né? Do ponto de partida da empresa até a sua casa. Você gasta aí 5, 6 quilômetros. Mas esse ônibus lotado, né? Com máscara, né? Nessa pandemia, tudo mais e tal, você já não dá para respirar direito com essa máscara. Aí você quer tirar a máscara para você respirar direito, né? Com muita gente usa ela no queixo. Aí se tira a máscara, aí vai sentir aquela carniça, né? Aquele boi podre que a pessoa comeu, aquela carne podre, estragada, azeda, entendeu? Então, se você gasta 5 quilômetros para chegar em casa, com 2 quilômetros dentro do ônibus, se alguém fizer isso aí, você acaba descendo na metade do caminho. Né? Então, a verdade, ela é exatamente, numa ilustração, a verdade que a gente profere aqui é exatamente como se fosse flatular, né? Todo mundo se espalha. Quando você fala a verdade, espalha. Ok? As pessoas se espalham. Mas amém. Nós estamos aqui, como eu sempre digo, né? Eu estou fazendo a minha parte. Vamos encerrar da seguinte forma. Veja, numa floresta existiam aí começou a trovejar e tudo mais e tal, o céu escureceu, né? Aí os pássaros começaram a voar, a tentar fugir. Isso já é notório, a gente já conhece, já viu isso aí, né? Pode ser em filmes, na natureza, enfim, a gente já viu. Aí, de repente, vamos embora, um falando pro outro, vamos embora, né? E um pássaro deitou num tronco, num galho de árvore e colocou as duas patinhas para cima. Aí o pássaro vizinho pegou e falou: mas você tá doido? Vamos embora, o mundo está acabando. Aí o que acontece? O que esse falou? Tá com as patinhas para cima. Ele falou assim: olha, eu vou permanecer aqui, deixa o céu cair. Pelo menos na minha direção, a minha parte eu seguro com os pés. É mais ou menos o que acontece. O que eu estou fazendo, o que nós, pregadores em graça, falamos é exatamente isso. A nossa parte a gente está fazendo. Por que eu faço isso? Exatamente pelo simples fato de entender sobre a salvação. Que eu já sou um eleito, está escrito. Eu não entendo essas pessoas que falam que não, porque está em Apocalipse, Daniel, Ezequiel. Para. O segundo pacto deu-se em 2 Coríntios 12, já falei aqui 300.000 vezes. A gente tem que ler a Bíblia por inteiro, não é só metade. É por isso que as pessoas sofrem. E às vezes quem sabe disso sofre junto com quem está fazendo as coisas incompletas, entendeu? Está dando murro em ponta de faca. A verdade dói, a dúvida corrói. E o sistema religioso, ele destrói.
ele mata. Lembra que, por um acaso, você já leu na sua Bíblia que a palavra mata, a letra mata, e o espírito vivifica? Presta atenção, é isso aí. Se você vai num templo, chora, vai, vira e mexe, dizima, trabalha, até inala aquele cheiro lá da flatulência do outro lá, entendeu? Para ganhar um dinheiro para pegar e dar pro. Para, você tem que dar para quem está precisando. Tem tanta gente morrendo de fome aí. E você vai dar para um cão guloso? Ah, mas é água gelada, é não sei o quê. Nhe. Ei, eu nunca vi você entrar numa empresa para trabalhar e de repente você tem que pagar para o patrão para trabalhar. Ah, para! Ei, usa aí, ó. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Mas se você tiver não 1 bilhão, um neurônio, você sabia que, para encerrar, você sabia que de repente um chamado mongoloide, a energia no cérebro dele, sabe? Se todas elas funcionando, e olha que é mongoloide, né? Se elas funcionarem direitinho, se transformar isso em energia elétrica, dá para alimentar as luzes da sua cidade, todas elas vão ficar acesas. Graça e muita paz e até a próxima. Nenhum. Nenhum. Ai, meu Deus.